Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Estamos na madrugada do dia 28 de dezembro de 2022. Se nós considerarmos que só vai se publicar o Diário Oficial até o dia 30, a sexta-feira, nós temos muito poucos dias. E isso está mexendo muito com várias pessoas. E eu quero ter aqui uma conversa com vocês usando a franqueza e a verdade que eu sempre uso nas minhas palavras. Então, eu quero começar dizendo que nesse momento nós precisamos ter algumas coisas que são muito importantes nessa hora. Uma delas é a calma. Nós temos que ter muita calma, saber esperar. Segundo, confiar nas pessoas que estão conduzindo esse país. Eu me refiro nas que estão conduzindo, tá? E não nessa palhaçada que foi colocada, né? E não foi eleita. Mas é importante que a gente confie. Que a gente confie no nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele tem dado provas e provas sobre isso. Eu estava vendo algumas coisas antigas e peguei um vídeo dele e que ele diz que tem três opções. Uma é ser preso. Aí ele depois fala que não o prenderão. A segunda é ser morto. Então ele fala também que só uma morte eterna, né? Que Deus é quem decidirá isso. E a terceira é a vitória. Então, esse homem nos já provou ao longo desses 4 anos que nós temos que confiar nele. E esse trabalho que ele começou, talvez a gente tenha acordado de um tempo para cá, mas na realidade ele começou bem antes. Toda essa montagem que está sendo feita para se pegar esses ladrões corruptos, esses imorais que estão aí, ele não vem de hoje, né? Eu me lembro bem quando houve a indicação do Bolsonaro para a Polícia Federal, do Ramage, e quando o Alexandre de Moraes tomou um dos primeiros atos dele naquela época, ditatoriais, como sempre, tá? E a gente reclamou muito de Bolsonaro não ter reagido. Eu fui um deles, eu não posso negar. Eu acho que ali deveria ter reagido. Mas, hoje em dia, eu entendo muita coisa que ele deixou passar. Será que não estava se montando um levantamento de quem é quem? E hoje a gente tem um retrato claro sobre isso. Então, tem que confiar nesse cara, tá? É uma forma que a gente tem que usar diante de tudo isso que Bolsonaro nos mostrou ao longo desses últimos 4 anos. Eu só estou me referindo ao mandato dele, eu não vou me referir a antes. Então, ele tem tudo para a gente confiar. Jamais nos abandonou e nem nos abandonará. Eu falei que esta semana a gente deve ter muitas notícias espalhadas por aí. Notícias vindas de uma, vou chamar de suposta direita, que alguns até são, mas se apressam em divulgar coisas, falam coisas que não têm fundamento, que não têm base para falar, ou que simplesmente acha que com isso ele vai ganhar likes, etc. E nós temos a esquerda, né, que vai jogar muita coisa
até o final dessa semana. Já vem jogando, todo mundo se lembra do que fizeram no dia 12 de outubro lá em Brasília, quando simularam aqueles atos de vandalismo e atribuíram a nós, né, bolsonaristas. Agora teve essa questão dessa bomba que não explodiu, né, em que pegaram um cara com a rapidez impressionante e o cara, inclusive, em vídeo diz, colocou para o delegado que ele nunca é a favor de Bolsonaro, ser contra o Lula, tudo aquilo, tá? Bom, parece que tudo foi realmente vem sendo montado para nos atribuir uma culpa de algo que não faz parte do nosso comportamento de cidadão, de quem ama esse país e luta por esse país. Então, eu avisei para vocês, eu coloquei isso. Essa semana nós vamos ter muitas notícias. Uma delas que vai. Sim, vai tem, né? Aquelas pessoas que ouviu dizer que um coronel general estava na sala de espera e estava tendo a reunião dos comandantes e um saiu e esqueçam isso, gente. Isso daí são coisas jogadas, como eu disse, algumas nem por maldade. Algumas é na intenção de adivinhar ou de se colocar alguma coisa para se ter uma notícia espalhada e a pessoa ganhar em cima disso. Os outros não, são por maldade mesmo. Então tem surgido muita coisa nesse sentido. Está rolando muito agora também que o Bolsonaro estaria viajando entre essa quarta e quinta-feira para fora do país. E que ele entregaria o poder às Forças Armadas e que ficaria fora durante um período da limpeza, né? Eu, particularmente, posso estar errado, não sou dono da verdade e nunca quis ser, mas eu acho que Bolsonaro não vai sair do Brasil. Primeiro, não é característica dele, tá? Eu acho que ele é de enfrentar e de estar à frente de todo o trabalho que vai ser feito. Segundo, segurança, ele tem muito aqui, ele vai ter aqui, né? Se arrisca demais. No dia 24, saiu de moto lá em Brasília, na minha opinião, um erro, mas é Bolsonaro, né? Então, voltando a falar do que estão dizendo por aí, de que ele viajaria com a esposa e a filha, e que os filhos já estariam fora do Brasil. Tá? Eu acho que Jair Bolsonaro vai ficar aqui. Por quê? Como eu estava explicando, pelas características de homem que ele é, de presidente da República, e as Forças Armadas delegaram a ele a liderança de todo esse processo. Então, eu acho que ele vai estar aqui, sim. Eu não acredito nessa notícia de que ele vai estar fora. Que ele não vai passar a faixa para o ladrão, isso aí não tem a menor dúvida. Ele não passaria e não passará porque o ladrão vai ser preso, tá? Então, não tenho dúvidas quanto a isso. Eu estou colocando a questão de se ausentar. Então tem saído muita notícia e vai sair mais. Então tenham muito cuidado, tá? Analisem o que você recebe. Gente, nós sabemos que tem 7 pessoas que estão coordenando esse processo, né? São os 3 comandantes das Forças Armadas, o general Heleno, o presidente da República, o ministro da Defesa, tá? E um comandante-geral. São 7 pessoas que estão envolvidas diretamente nesse processo. Vocês acham que essas pessoas abririam para algum youtuber, algum jornalista, alguma coisa do que está sendo tratado, do que vai ser feito? É claro que não. Isso é algo extremamente confidencial. O que está saindo no Diário Oficial da União
é obrigatório. Eles têm que publicar determinadas coisas no Diário Oficial da União. Mas eles não vão publicar que tal dia, tal hora vai ser feita tal coisa. Não vai, tá? Então, muito cuidado com o que vocês receberem. Ouçam com atenção, vê se tem cabimento aquilo que a pessoa está dizendo ou escrevendo, para que nós não caiamos e não ajudemos a esquerda num trabalho de desmobilização, de descrédito que eles querem passar ao trabalho que está sendo feito na porta dos quartéis, ao ouvido das Forças Armadas, que já, não tem a menor dúvida disso, já perceberam e receberam o nosso recado, bem como o presidente da República. Então, essas coisas precisam ser vistas e analisadas com muito cuidado, para que não caiamos e não façamos o jogo dos nossos, não sei se a palavra mais correta é inimigos ou adversários, tá? Mas do outro lado, da esquerda, porque eles querem fazer isso, estão tentando isso, não é de agora, e agora vão crescer em cima disso, vão fazer muito mais em cima disso. E hoje eu vi a declaração do governador do Distrito Federal dizendo que vai tirar as pessoas de frente do QG lá em Brasília até o dia da suposta posse, né? Como ele vai fazer isso? Ele vai intervir numa área que pertence ao Exército, que ele não tem competência para intervir. Eu não entendi essa declaração do tal governador do Distrito Federal. Para mim, é mais um blefe, mais uma jogada. Da mesma forma, está sendo noticiado que o comandante do Exército seria o novo comandante, né? O escolhido pela gangue, seria empossado no dia 30. Seria passado o comando do Exército no dia 30, antecipando a entrada dele. Pode até ter sido falado, mas eu particularmente, não, a não ser que esteja tudo tão pronto, tá? Que não interfira a presença dele ou não, tá? Mas, particularmente, eu acho que isso é mais uma coisa que está sendo jogada por esses caras. Porque transição, gente, eles vêm falando que estão tendo reunião. Eu já soube que essa reunião de transferência de poder e balela é a mesma coisa. Que não está sendo passado nada, que não está sendo dado nada, tá? Analisemos o seguinte: o Palácio da Alvorada continua a residência do presidente da República. Ele era para ter saído desde 15 de dezembro, para permitir, né, uma preparação. Ele não saiu. A Granja do Torto continua o Paulo Guedes residindo lá. Não saiu. Disseram que ele tinha saído, que ele tinha dado ao Lula, né? Mentira. O Paulo Guedes continua na Granja do Torto e o Lula não se apoderou dela, tá? Ele continua se hospedando no hotel lá em Brasília. De lá vai, se Deus quiser, para a cadeia, né? Que é o lugar dele. Então, essas mudanças, essas transições que estão sendo faladas, também, na minha opinião, é balela, tá? É isso que o povo brasileiro... Vamos colocar antes disso. O mundo inteiro já está ciente do que aconteceu no Brasil, tá? Isso está sendo divulgado pela imprensa internacional, foram enviados materiais, foram divulgados materiais. Então, o impacto internacional que tanto se temia, ele foi reduzido bastante com relação a essas atitudes que foram tomadas. E o nosso exemplo está sendo fundamental nisso. Nós estamos há quase 60 dias, né,
na frente dos quartéis no Brasil inteiro tem sido passado para o mundo. A nossa atitude está começando a influenciar o mundo e irá influenciar, porque a nossa atitude ela é exemplo. Nós não aceitamos que bando de ladrões voltem a tomar o poder nesse país. E estamos lutando contra um sistema ditatorial que foi implantado, isso desde o começo do governo Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes, o STF, vem implantando coisas ditatoriais, leis, atitudes. Há uma parte da Polícia Federal que obedece ao Alexandre de Moraes, isso terá que ser visto. Há uma parte do Ministério Público que também não joga dentro das linhas da Constituição, isso também terá que ser visto, tá? Mas todo esse sistema ditatorial, e ele é igual em vários lugares do mundo, estão influenciando as pessoas, tá? Elas vão ver o nosso exemplo e vão também tomar atitudes. Então, esse trabalho que foi e está sendo feito nas portas dos quartéis, a nossa resistência, a nossa resiliência em cima disso tudo está sendo passado para o mundo inteiro e está servindo de exemplo para todas essas pessoas, tá? E tem que ser assim, porque esse sistema globalista tem que ser enfrentado. E se nós, brasileiros, não estamos permitindo cair neles, vamos incentivar outras pessoas a reagirem da mesma forma, porque esse sistema não tomará conta do mundo para a nossa felicidade, tá? Eu anotei aqui algumas coisas para que eu não esquecesse, mas no fundo eu quero mais é conversar com vocês sobre tudo isso está na minha cabeça. Então, eu particularmente confio, acredito e tenho repetido isso aqui inúmeras vezes no que vai acontecer daqui para o dia 1 de janeiro, tá? Eu espero que não passe, porque se passar, tudo ficará mais difícil, tá? Não quer dizer de forma nenhuma que acabou o mundo, não. Mas certamente as nossas dificuldades serão muito maiores. E eu também não tenho dúvida de que as Forças Armadas não irão permitir a volta dessa corja, dessa gangue, dessa quadrilha ao poder, porque eles sabem o que vai acontecer. Isso vem sendo dito abertamente por todos esses canalhas, tá? Esse Flávio Dino, o suposto futuro ministro da Justiça, esqueçam, gente, esse é um dos primeiros aí preso, tá? Então, estão havendo, o próprio Flávio Dino, me lembrei disso, tem colocado mudanças que poderão ser ocorridas de uma suposta posse do ladrão, né? Já estão falando dele não sair no carro aberto, no Rolls Royce da presidência e no carro blindado, de se vai, já estão, né? Então, se nós estamos nessa aflição, nessa ansiedade, eles estão muito piores do que nós, porque eles não sabem o que está acontecendo. Não, se nós não sabemos, eles também não sabem. Mas eles sabem o seguinte: alguma coisa está sendo feita dentro de um poder de força do Brasil, tá, para que isso não volte a acontecer. Então confiemos, gente. Nos tranquilizemos. O nosso trabalho foi feito, continua sendo feito. Estão pedindo para que no dia 30 a gente esteja uma grande manifestação do Brasil inteiro. Eu vou estar lá, como eu tenho ido quase que diariamente, lá no Comando Militar do Nordeste. Mas, caso possam, vão, compareçam.
Só que eu creio que nosso recado já foi dado para as Forças Armadas. Foi dado, foi ouvido e foi aceito, tá? Eu não tenho dúvida disso. Com relação ao nosso presidente Jair Bolsonaro, dispensa eu comentar. Quando eu digo confie nele e siga ele, é porque ele merece isso da gente, tá? Então vamos aguardar. Nós temos uma certeza. Nós vamos ter um Brasil limpo, tá? Essa corja vai ser presa e vai se fazer toda uma mudança. Então, para mim, Bolsonaro vai ficar conosco aqui, vai estar aqui e vai acontecer sim, tá? Então reflitam. E só mais uma coisa, cuidado realmente com as notícias que vocês vão ver nos grupos de WhatsApp, TikTok, por aí vai, tá? Muito cuidado, porque vão colocar de tudo para que nos incrimine. E sobre a imprensa local, a imprensa nacional, não há nem o que comentar, certo? Só mais uma coisa, foi dito que Bolsonaro renovou a licença da Globo. Isso não é verdade, tá? Ele colocou para uma resolução para o Congresso decidir, anotando tudo que deve ser observado. Entre esses pontos, tem um cumprimento de uma série de normas, de regras, tá, que essas empresas devem cumprir, bem como pagar seus débitos. Então, ele não renovou o contrato, a concessão da Globo. Ele cumpriu conforme tem que ser feito e me enviou para o Congresso, que é onde tem essas regras, tá? Então, cuidado com o que ouvem, cuidado com o que vem. E confie, gente. Calma, mas a confiança e a certeza de que algo será feito. Eu tenho total tranquilidade sobre isso. E uma última coisa, só confie em palavras oficiais. Presidência da República ou Grupo das Forças Armadas, os 3 comandantes. Um deles nos dará a notícia. O general Heleno, lógico, tá? Isso aí, sem a menor dúvida. Fora isso, gente, ninguém nos dará nenhuma notícia. E ninguém sabe o que esses homens estão planejando e fazendo, e será feito, tá? Será feito. Nós vamos continuar com nossa liberdade e vamos crescer cada vez mais. Muito obrigado pela atenção. Eu solicito que vocês repassem esse vídeo, porque eu acho que é importante as pessoas ouvirem e refletirem sobre isso, tá? Tá havendo muita ansiedade e é preciso ter muita calma nesse momento. Então, compartilhe, se inscreva no meu canal. Será um prazer tê-lo lá e com certeza muito irá nos ajudar, tá? Um forte abraço e a gente vai conversando. Tchau.